O tema de hoje, a primeira taça de Apocalipse, primeiro flagelo. Apocalipse 16, verso 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Então, por que os adoradores da imagem da besta recebiam essas úlceras malignas e perniciosas? Se você pesquisar no grego, elas são 2 palavras que significam maligno, mal. Ou seja, são a palavra kakos e a palavra poneros, que significa maligno, mal. Então, como elas estão 2 vezes no mesmo verso, ela dá uma ênfase de que serão pessoas ímpias, serão pessoas que vão praticar iniquidade. Exatamente como a gente vê na carta de Paulo, de 2 Timóteo, capítulo 3. Nos últimos dias as pessoas serão avarentos, presunçosos, etc, etc, etc. Aquele monte de adjetivo que a gente vê que são de pessoas sem amor. E a palavra de feridas no grego é a palavra helkos, que significa ferida ou chagas. Então são feridas, chagas malignas, uma doença que vai dar na pele das pessoas. A questão é entender isso literal ou entender isso espiritual. Como sempre, os que me acompanham sabem que eu levo para o lado espiritual. E é isso que eu vou mostrar neste estudo. Então, qual seria a causa dessas úlceras malignas? Para mim, um texto-chave que abriu muito o meu entendimento quando eu descobri esse verso, ao fazer esse estudo, está no livro de Isaías, capítulo 1, quando vai falar de Jerusalém como prostituta. Eu vou ler a partir do 4. Isaías 1, verso 4, diz assim: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. Olha a chave aí, iniquidade. Você vai ver que essa iniquidade é a raiz das úlceras, das feridas, das chagas. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos. Está falando do povo de Deus, gente, não é de qualquer pessoa, não. Filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Aí, não é o ímpio. Não é o ímpio. O ímpio do mundão. São pessoas de Deus que se apostataram da fé. Lembra lá de 2 Tessalonicenses 2? Nossa reunião com ele não se dará sem que antes seja revelado o homem da iniquidade e a apostasia. Aí, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel. Voltaram para trás. Apostasia. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Percebe aí a causa das feridas? Abandonaram o Senhor, a apostasia. E quando eu abandono o Senhor, causa a iniquidade. Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden? Era para mim se alimentar da árvore da vida. Mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque do dia que dela comeres certamente morrerás. Essa é a consequência.
ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva se consideravam independentes. Eu não preciso de Deus. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que é melhor para mim. E aí começa a vir as úlceras, as chagas malignas, e combina com a morte espiritual. Um outro texto interessante, Jeremias 8:22. Acaso não há bálsamo em Gileade, remédio, né? Ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Olha só, acaso não há remédio em Gileade? Acaso não há médico? Então, para quem está com úlcera, tem que procurar o médico. E quem é o médico? Quem é o médico dos médicos? É Yeshua. Mas são pessoas que se apostataram. Então, muitos desses apóstolos não querem saber de Yeshua e vão continuar com úlcera. Vão continuar doentes. Salmo 38, também é um paralelo de Isaías 1, a partir do verso 1. Salmo de Davi, em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã da minha carne, olha aí, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Aí, mais uma vez, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemido por efeito do desassossego do meu coração. Percebem aí a causa das doenças? A iniquidade. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha aí a causa do mal. Iniquidade. Iniquidade é a pessoa viver sem Deus. Iniquidade, no pé da letra, seria a pessoa viver sem lei, sem parâmetro. O parâmetro não são as leis de Deus para ter harmonia na terra. Os parâmetros meus são, eu guio conforme a minha cabeça, a minha mente. Eu sei o que é bom para mim. Eu vou sentar no meu coração, no meu trono, e vou me governar. Então, para mim, eu vou ser o meu Deus. Eu vou ser o Deus para mim, e não o Deus que criou os céus e a terra. Observem que a causa da iniquidade causa lepra, essa chaga na pele. Números 12, a gente vê o relato de Miriam. Então lá, a partir do verso 1 diz: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Ou seja, Miriam se considerava, e Arão, profeta. Era o varão Moisés muito manso, verso 3, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três sai à tenda da congregação. O Ohel Moed, né? E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se vos há profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam
achou-se leprosa, branca, como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Por que Arão não ficou leproso se ele tinha se rebelado junto com Miriam? O segredo está no verso 11. Ele cometeu o pecado, mas ele se arrependeu. Já Miriam, não. A prova disso está no verso 11, que eu não citei. Vou citar agora. Verso 11 de Números 12. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ou seja, tudo bem, ele disse depois que o Senhor colocou lepra em Miriam. Mas acontece que Deus observa os corações, ele sonda os corações. Então ele já tinha visto no coração de Arão, quando o Senhor disse essas palavras, de que ele tinha feito algo errado. E por isso não o condenou à lepra. Mas Miriam continuava dura de coração. E por isso ela ficou leprosa. E o interessante é que essa lei da lepra, se olharmos do ponto de vista espiritual, era para levar para o sacerdote depois de 7 dias. E o sacerdote ia examinar para ver se tinha sarado ou não da lepra. 7 dias proféticos. 7.000 anos. A cerimônia de purificação do leproso é você untar com azeite, com óleo, a ponta da orelha direita, a ponta do dedo da mão direita e a ponta do dedo do pé direito. Para que tudo que a pessoa ouvisse, orelha, tudo que a pessoa realizasse de obras, dedo da mão, e por onde ela andasse, dedo do pé direito. Nós sabemos que o direito representa o lado de Deus, o lado das ovelhas. Tudo que essa pessoa que era leprosa fizesse, fosse de acordo com a vontade de Deus, ungida pelo Espírito Santo. E como a gente já viu que é iniquidade, só para encerrar esse breve estudo, vamos ver Mateus 7. Que tremendo que é. E se os irmãos perceberem, vocês vão entender as próximas taças da ira, que é um processo, uma sequência, que começa com o pecado e termina com a morte. Mateus capítulo 7, verso 13. Eu vou ler até o final do capítulo. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que acertam com ela. Ou seja, existem 2 caminhos. Qual vamos optar? A porta larga do mundo, da Babilônia? Ou vamos entrar pela porta estreita? Vamos entrar pela porta larga das águas do rio Eufrates? Ou vamos entrar pela porta estreita das águas de Siloé, das águas do enviado? Então o caminho de Deus exige esforço, sacrifício, dedicação, luta contra a carne, contra o sangue, e se possível for, contra potestades das hostes espirituais. Mas olha o que ele disse a partir do verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelhas. Olha aí, ovelha é gente boa. Então tem aparência de gente boa, aparência de irmão. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus,
nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Profeta é igual a árvore, árvore é igual a homem, homem é igual a profeta. São símbolos. Yeshua está falando em parábolas. Não devemos entender literalmente as parábolas, as profecias. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui que eu queria entrar, ó. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Está falando de crente. Quem que fazia milagre? Era o descrente ou era o crente? O crente. Quem que expelia demônios? Era o crente ou era o descrente? Era o crente. Então está falando de pessoas crentes aqui, irmãos. Verso 23. Então, olha só Jesus dizendo, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Palavra dura, hein? Palavra difícil de ouvir isso. Já imaginou? Direcionada para nós? Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim os que têm lepra. Apartai-vos de mim os que têm úlceras malignas. Apartai-vos de mim os que têm a marca da besta, daqueles que se consideram Deus, daqueles homens egoístas, orgulhosos, vaidosos. Por quê? Olha só a consequência, para encerrar o estudo. Verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, viver, andar como ele andou, esse é discípulo. Não basta dizer, eu sou discípulo. Lembra de Judas? Andava junto, mas não era discípulo. Todo, pois, aquele que ouve minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sua casa é sua alma. Sobre a rocha, em Cristo. E caiu a chuva. Qual chuva? A grande tribulação, a tempestade. Transbordaram os rios. Dilúvio. Sopraram os ventos. Tempestade. Redemoinho. E deram com ímpeto contra aquela casa, alma, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, Cristo, Yeshua. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, quem que ouve as palavras? É o crente ou o descrente? É o crente. O descrente não ouve mesmo, não são suas ovelhas. Todo aquele que ouve as minhas palavras, eu sou bom pastor, e as minhas ovelhas me ouvem e me seguem, não é isso? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, a uma árvore insensata, que vai produzir maus frutos, que edificou a sua casa, alma, sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, dilúvio, sopraram os ventos, tempestade, e deram com ímpeto contra aquela casa, alma, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, o que significa as taças? O início da praga da ira de Deus em nossa vida. Hoje, que vai se culminar com a 7ª taça. É um processo. Então, se não quisermos passar pela lepra, pelas úlceras malignas, não vivamos na iniquidade. Porque senão, as taças irão ser derramadas pouco a pouco, até que o nosso cálice se transborde com a ira de Deus. Mas não quero terminar com essa palavra dura,
porque será duro para nós se o nosso cálice transbordar com a ira de Deus. Não sobrará nada de nós. Mas quero encerrar com uma palavra: que a lepra tem cura, que a lepra pode estar em nós hoje, dependendo do pecado da nossa língua. Por quê? Porque matar não é só matar com os profetas. Porque matar não é simplesmente pegar uma faca e enfiar no meu irmão, como Caim fez com Abel. Eu posso matar o meu irmão com a língua, com a boca. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se irar com seu irmão e o chamar de tolo, de raca, estará sujeito ao inferno de fogo, à iniquidade. Percebe, irmãos? Mas há remédio para a lepra, há remédio para as úlceras. Acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Como eu falei, o médico é a Yeshua. Ele pode curar as nossas chagas. Ele pode curar as nossas úlceras. Mas ficou alerta: se nós não nos arrependermos, irá cair a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima taça, até que todo o nosso cálice transborde. Mas não é isso que nós queremos, não é? Se é isso que nós não desejamos para a nossa alma, que irá se transborde com a ira de Deus, ouçamos agora a voz suave e sublime do pastor e consumador da nossa fé. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.